Oi pessoal, bom dia, né? Ou boa tarde ou boa noite. Não sei que horas estão assistindo o vídeo, espero que estejam assistindo todas as videoaulas. Espero que vocês também estejam mandando suas dúvidas, né? Provavelmente nessa altura já estou começando a responder algumas dúvidas, já devo ter respondido algumas dúvidas. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto, certo? Então a gente estava falando na aula passada sobre os impactos que podem ocorrer no solo, né? Ou seja, quais são os danos que os solos podem sofrer, principalmente sobre a ação de impactos de origem antrópica, né? Ou seja, aqueles impactos que são origem de forma direta ou indireta da ação, ou seja, da modificação do ambiente pelo ser humano, certo? Seja a partir das suas atividades industriais, seja a partir das atividades do comércio ou até nossas atividades domésticas, né? A gente viu lá, por exemplo, a questão da produção do lixo, né? É praticamente produzido por todas essas esferas da sociedade, inclusive a doméstica, e a gente viu lá os danos que o lixo pode causar ao solo, né? As transformações que podem ocorrer no lixo e nos seus componentes, e a gente viu algumas alternativas, né, para evitar isso, né? Então a gente viu as formas daquilo que chama de descarte de restos sólidos, né? O descarte de materiais sólidos, que é o descarte do lixo, né? A gente viu que antigamente era muito comum aqui no Brasil, ainda existe em algumas regiões, mas já existe lei para se acabar com todos eles, que são os lixões. Então a gente viu lá uma série de lixões, os danos que o lixão pode causar, e a gente viu algumas alternativas para os lixões, né? A gente viu lá os aterros sanitários, como eles funcionam, né? Onde eles podem ser implementados. A gente viu também as outras medidas, né? O aterro sanitário combinado com a captadora de biogás, né? Para fazer a queima e às vezes produção de energia desse biogás. Esse biogás, ele, né? O gás ele é naturalmente produzido lá nos processos, nas reações químicas que acontecem, principalmente na degradação da matéria orgânica. Então, se ele ficasse só lá estocado dentro do chão enterrado, pode ser que ele se concentrasse tanto gás, que poderia explodir, né? Então esse gás ele precisa ser drenado, e aí ele pode ser só eliminado utilizando filtros ou nas estruturas de biogás. Ele pode ser utilizado para produzir energia, por exemplo, esse gás que vai sendo produzido naturalmente. A gente falei também sobre a incineração do lixo, né? Uma possibilidade, né, da queima do lixo, mas como eu falei para vocês, dessas alternativas é a mais cara de todas, porque você tem que plantar uma série de filtros e tem uma demanda energética grande, ou seja, de consumo de energia para você estar lá fazendo a queima desse material, né, desse lixo, e seria mais caro, mas que também é uma alternativa. E aí também falei lá das outras alternativas, que era adotar a política dos 5 R's, né? A gente reciclar mais materiais, reutilizá-los quando for possível, repensar a nossa necessidade de consumo, recusar aquilo que não nos é necessário, e por aí vai, né? E a gente viu e reduziu o consumo também, né? Então, fala essa foi 4 R's. E aí também vimos uma maneira que pode ser implementada pelo comércio, principalmente pelas indústrias, que foi aquela lógica do ciclo de produção da logística reversa, né? Ou seja, naquela ideia de que quem produz é responsável por captar o lixo, os resíduos, os rejeitos, e no caso dos resíduos, reutilizar eles no próprio ciclo produtivo, que assim, dessa forma, a gente diminui o lixo, a gente diminui a necessidade de extrair mais recursos da natureza, e é uma forma de produção mais sustentável, né? Então a gente forma um ciclo fechado, né? Uma cadeia produtiva fechada, não aberta como é hoje em dia, né? Onde quem produz, coloca no varejo, no comércio, as pessoas compram, depois descartam, e a gente vai só acumulando cada vez mais lixo, né? Então esses são alguns dos impactos que a gente viu, só para dar uma relembrada, porque às vezes vocês podem estar vendo os vídeos intercalados, né? Ciências, matemática, geografia, depois vai ver mais vídeos. Então estou trazendo aqui para vocês relembrarem um pouquinho, só para botar a mente, um pouquinho dos conceitos que a gente viu de impacto sobre o solo. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade sobre alguns impactos que atingem o solo, né? E vamos falar também dos principais, que são mais diretos ou indiretos, né?
que são de ordem antrópica, mas também lá no finalzinho a gente vai falar sobre alguns impactos que ocorrem no solo que são naturais, certo? Então vamos aqui dar continuidade. Vamos falar primeiro aqui um pouquinho dessa imagem aqui. Essa imagem aí é uma área de mineração, certo? Então essa área aí, veja que ela é bem próxima de uma região de cidade, né? Essa área de mineração aí é no interior do Brasil, em Minas Gerais. Então a mineração, se eles vão perfurando o solo, fazendo escavações e vão retirando os minérios. A mineração ela é uma atividade que ela é importante na medida que boa parte dos produtos de tecnologia que a gente tem, laptops, televisões, alguns eletrodomésticos, principalmente os smartphones, os celulares, elas na sua composição eletrônica, eles vão ter vários tipos de minerais que são extraídos da natureza, né, a partir das atividades de mineração. Ou seja, eles vão lá extrair para poder produzir esses itens de tecnologia que a gente utiliza no nosso dia a dia, certo? Só que uma questão que é importante a gente salientar é que muitas vezes as atividades desordenadas ou, como a gente pode dizer assim, predatórias das minerações, ou seja, da atividade de mineração, ela pode causar uma série de impactos socioambientais sobre todos, né? Então quando eu falo socioambientais é porque elas podem causar impactos sociais grandes, né? A gente consegue aqui, pelo menos aqui no Brasil, a gente já indica 2 casos que são bem recentes. O caso de 2015, que é o caso lá do município de Bento Gonçalves e lá de Mariana, né? Que o que aconteceu foi o rompimento das barragens de rejeito. O que é essas barragens de rejeito? Na medida que eles vão lá extraindo os minérios, parte desses subprodutos desses minérios que são extraídos, eles não têm utilidade. Então eles vão sendo armazenados em grandes reservatórios, onde tem água, né? E esses rejeitos desses minerais tóxicos, que às vezes são metais pesados, ou tipos de minerais que não vão ser utilizados, ou seja, que não é do interesse daquela produção. Então eles vão armazenando, e ali o que aconteceu foi da ruptura dessas represas esse represamento desses rejeitos, né? E acabou levando a um impacto severo no meio ambiente, ou seja, a quase morte do Rio Doce, lá no caso de Mariana, né? Ou seja, aqueles rejeitos eles caíram no rio e mataram os peixes. Então boa parte das comunidades pesqueiras, né, que utilizavam a pesca como um modo de subsistência, ou seja, um modo de produzir o seu dinheiro, né, vender, comercializar para poder sobreviver, comercializar os peixes, eles perderam isso. Essa contaminação ela conseguiu atingir até o mar, regiões da praia lá no Espírito Santo, e várias pessoas acabaram perdendo sua vida, que acabaram sendo soterradas porque imagine um pequeno lago, um gigante lago formado por água, lama, metais tóxicos. Então esses metais eles adentraram no solo, eles contaminaram o solo. Então lá o solo não é indicado para a produção de alimentos, porque o solo está altamente contaminado por metais pesados, certo? E algumas pessoas morreram. No caso mais recente, que foi o caso de Brumadinho, esse foi mais grave ainda, e muitas pessoas morreram, desde funcionários da empresa, no caso foi a Vale do Rio Doce, até várias pessoas que moravam no entorno das barragens de rejeitos, né, dos locais lá da mineração, acabaram perdendo sua vida. Muitas pessoas até hoje não foram encontradas, e o impacto social e ambiental foi muito grande. Ou seja, por mais que a extração dos minérios ele seja importante na produção dos aparelhos tecnológicos, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia, que facilita a nossa vida, é importante tentar buscar, lá como é nos objetivos do desenvolvimento sustentável, formas mais viáveis de extração e de utilização desses recursos. Então uma das coisas importantes é a ideia da aplicação que eu falei na aula passada da logística reversa. Ou seja, se boa parte dessas empresas que extraem esses recursos, que vão lá para a indústria para produzir esses aparelhos, se elas fossem responsáveis por captar de volta esse lixo, né, esse resíduo produzido após as pessoas utilizarem esses recursos, esses bens de consumo que não tem mais serventia, se a própria indústria fosse responsável de coletar isso, não fosse parar em lixões
ou de aterros sanitários, boa parte daquele material ele poderia ser reutilizado para produzir novos aparelhos tecnológicos e não simplesmente descartados como lixo, né? Então, se você reutilizasse mais, se implementasse com força a lógica do ciclo de logística reversa, boa parte da necessidade de extrair novos minerais para produzir mais aparelhos, ela diminuiria, certo? Então não teria necessidade, porque você reutilizaria boa parte dos componentes dos minerais que ainda estavam presentes naqueles aparelhos. Então a gente não teria necessidade de fazer essa extração tão predatória e às vezes até desordenada, né? Porque esses acidentes aí não foram acidentes naturais, né? Eles foram acidentes que ocorreram devido da própria natureza do empreendimento e da falta de cuidado com aquilo que estava sendo feito. Então, essa é uma possibilidade para diminuir o impacto da mineração, relembrando que obviamente que é importante justamente porque produz várias coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, que facilita a nossa vida, não só desses aparelhos, mas também são utilizados para produzir, por exemplo, uma série de máquinas e aparelhos tecnológicos, por exemplo, que são utilizados nos hospitais, nas clínicas, nas pesquisas científicas, ou seja, para melhorar a nossa qualidade de vida, para que a gente ficar doente, a gente tenha um tratamento. Então essa indústria é interessante. Agora mais interessante é a gente buscar formas para diminuir essa exploração desenfreada sobre os recursos naturais, porque lembrando lá que a gente conversou lá na primeira videoaula que todos os recursos da natureza eles são finitos, ou seja, eles são limitados, eles têm um fim. Então se a gente não permite que os ciclos naturais eles se completem e que se renovem esses recursos, se a gente for extraindo, se a gente for interferindo de forma desordenada, aqueles recursos vão acabar e aí a gente não vai poder realmente utilizar eles para produzir novas coisas, né? Então a ideia da logística reversa, a ideia da diminuição do consumismo, ou seja, do consumo desordenado, do consumo de bens que a gente não tem necessidade na nossa vida, né? Realmente é uma necessidade verdadeira na nossa vida, ou seja, repensar a nossa forma de consumo, repensar aquele que conversei na aula passada também com vocês sobre o processo da obsolescência programada, né? Ou seja, os aparelhos que já têm um tempo de vida útil mais curto do que ele deveria ter, para que a gente possa consumir mais e produzir mais, ou seja, é um repensamento do ciclo de produção, ou seja, um repensamento e uma reestruturação do ciclo de cadeias produtivas, para que a gente possa diminuir os impactos sobre o planeta que a gente vive, né? sobre nós mesmos, né? Ou seja, se a gente pode, um impacto sobre o planeta significa dizer que é um impacto sobre nossa casa, que é um impacto sobre o nosso modo de vida. Então isso aí é nossa casa. Se nossa casa a gente começar a deixar nossa casa deteriorar, né? Enferrujar uma coisa, a porta cair, o aparelho quebrar, a fiação velha, ou seja, vai atrapalhando o nosso dia a dia, vai atrapalhando a nossa vida, vai dificultando a nossa vida. Então é fundamental que a gente pense nessas alternativas para a gente poder ter um maior tempo de vida no nosso planeta, certo? Enquanto espécie. Outro impacto que eu falei também já na aula passada por cima, mas trazendo aqui para demonstrar que eu vou falar mais alguns detalhes, é o processo de desmatamento, ou seja, o processo de retirada das matas naturais para a implementação de outras atividades, como atividades principalmente na agropecuária, ou seja, na plantação, nos monocultivos, né, nas plantações extensivas de um único tipo de produto, né? Por exemplo, a soja, ou na produção, na criação de gado, né? Ou seja, a criação desordenada de gado, ou seja, a criação de muito gado para o consumo. Então eles precisam de grandes áreas e aí eles vão e retiram as áreas naturais, né? E aí, como a gente sabe, as florestas elas são muito importantes, porque vamos lá, aquele primeiro esqueminha ali que vocês estão vendo, está lá o sol, a plantinha, o oxigênio saindo, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico entrando, a glicose sendo produzida. O que é isso aí? É aquilo que a gente já estudou, que é o processo de fotossíntese, né? Então as plantas elas são responsáveis, assim como as algas, elas são responsáveis pelo processo de renovação do oxigênio no ar. O que era oxigênio? O oxigênio é o gás que a gente utiliza para a gente sobreviver.
que é o gás que a gente utiliza para produzir energia no nosso corpo e fazer com que o nosso corpo continue funcionando. Então, à medida que a gente degrada e retira as áreas florestais, a gente diminui a capacidade do planeta de fazer o processo de renovação do seu oxigênio. Ou seja, a gente vai diminuindo a quantidade de oxigênio que está sendo liberado. Então as plantas elas são importantes nesse processo, principalmente as grandes áreas de floresta, porque elas vão pegar o gás carbônico que está na atmosfera, que é o produto da nossa respiração, que é o produto de diversas atividades industriais, né, o gás carbônico. Elas retiram esse gás carbônico da atmosfera e convertem nesse processo, elas liberam oxigênio. Ou seja, elas retiram o excesso de gás carbônico e renovam o oxigênio na atmosfera. Então, à medida que a gente vai retirando as áreas florestais, a gente vai diminuindo a capacidade do planeta de renovar essas taxas de oxigênio. Além disso, como ela retira o excesso de gás carbônico do planeta, ela diminui o processo que a gente chama do efeito estufa, que a gente vai estudar mais para frente. Mas só para dar uma adiantadazinha, o efeito estufa é um efeito que é bom para o planeta porque ele mantém o calor do planeta, ou seja, ele mantém a Terra aquecida. Só que o que acontece? Dependendo das atividades humanas, se a gente libera muito gás carbônico na atmosfera, se a gente retira muitas áreas de floresta, o que acontece? Esse gás carbônico ele começa a se acumular bastante na atmosfera e ele vai aquecer a Terra muito mais do que ela deveria se aquecer, né? E aí gera o processo que a gente já vem vivendo, que é o processo do aquecimento global, ou seja, que é esse processo de emergências climáticas que o planeta está tendo, que a gente detalha isso mais para frente quando eu for falar das questões atmosféricas, certo? O outro ponto que eu também falei é nesse processo, quando você retira as florestas, você vai expor o solo à intensidade dos raios solares, né? E esse excesso de calor vai fazer com que o solo perca sua água, perca seus nutrientes, os animais que vivem no solo, que ajudam na ciclagem da matéria, ou seja, na renovação da matéria no solo, na fertilidade do solo. Eles acabam morrendo, sendo destruídos também. E acontece esse exemplo que vocês podem ver aqui nessa imagem aqui, que é um solo completamente erodido, infértil, que muito dificilmente ele vai se recompor, certo? Só num processo lento e gradual. Então esses aí são os impactos sobre o processo de retirada das matas. Isso alguns impactos que podem envolver, mas também tem outros milhares de impactos, por exemplo, uma série de seres vivos que vivem nessas áreas florestais, que contribuem para o equilíbrio dinâmico dessas regiões, vão perder seu hábitat e vão acabar morrendo, certo? E aí eu destaco uma coisa importante aí, que também quando a gente faz esse tipo de avanço sobre as áreas naturais, acontece que muitos organismos vivos que são vetores de doenças, ou seja, que transportam organismos que podem causar doença na gente, eles acabam perdendo seus locais de moradia e começam a viver mais próximos da gente. Ou seja, à medida que as cidades avançam sobre as áreas naturais, à medida que o agricultivo e a pecuária avançam sobre essas áreas, esses organismos eles começam a viver mais próximos de onde as pessoas estão vivendo. E aí a gente pode ter uma série de doenças que podem se associar a isso, né? Como casos de malária, febre amarela. Ano passado e ano retrasado, a gente viu vários casos assim de febre amarela urbana, né? A febre amarela é causada pela picada de um vetor, de um mosquito. Ela só é causada por... esse mosquito ele só vive em áreas de floresta. Mas o que está acontecendo é que o avanço sobre a natureza, sobre o ambiente natural, esses mosquitos estão começando a se aproximar da gente e as pessoas estão começando a ter febre amarela em cidades, o que não era comum, era só em regiões assim, que eram aqui, por exemplo, no norte do país, que as cidades elas ficam dentro de regiões florestais, né, bem misturadas. Então era comum essas pessoas terem essas doenças, mas aqui na região nordeste e sudeste era mais difícil de acontecer e o que vai acontecendo, certo? Alguns cientistas eles já apontam, por exemplo, a questão de quem está vivendo do Covid-19, que é da questão das pessoas vivendo também cada vez mais próximos de locais de vida silvestre, né? Então, por exemplo, eles acreditam que lá na China, muito provavelmente esse vírus ele variou de animais silvestres que são comercializados em feiras de animais exóticos, né? Então essa aproximação muito grande do ser humano sobre ambientes naturais, no sentido de exploração desses recursos de forma desordenada, acaba inclusive fazendo circular novos tipos de doenças que não existiam
em nós até pouco tempo, certo? Outra coisa que pode acontecer no processo de desmatamento é o que a gente pode ver nessa figura aí, o que a gente chama do processo de fragmentação de hábitat. Então vocês podem ver lá em cima que antes, provavelmente não, antes aí era uma grande região de mata fechada, e aí foi fazendo desmatamento e deixando só esses ambientes aí, como a gente diz, como pode observar, que são ambientes fragmentados, certo? Então esse processo de fragmentação, ele causa muito impacto principalmente na vida silvestre. Por que acontece isso? Vocês podem observar aqui no esquema de baixo, a gente teria uma área uniforme aí, e aí o que acontece? Existem dois grupos de organismos vivos, que, classificando assim, onde eles vivem nessas matas. Tem alguns seres vivos, alguns animais, que eles só vivem na parte mais interior das matas, certo? E tem outros que vivem nas regiões de borda, ou seja, nas regiões nas laterais das matas. Naturalmente isso, tem alguns organismos que são adaptados para viver nas bordas das florestas, e tem outros que só vivem no interior da floresta, ou seja, nas regiões mais fechadas da floresta. Então, como veja aí no esquemazinho aí, quando você faz um desmatamento, ou seja, veja que ali na imagem a gente tem uma figura uniforme, e aí eu retirei toda a faixa do meio. Quando você retira, quando você fragmenta a mata, você divide ela em porções menores, o que acontece? Você aumenta a área de borda, mas você diminui drasticamente a área central, ou seja, a área de mata fechada. Então esse processo aí, que a gente chama de processo de efeito de borda, que ele acontece por fragmentação de hábitat, faz com que várias espécies que viviam naturalmente e eram adaptadas a viver em ambientes de mata fechada, no centro das florestas, quando fragmenta eles, você aumenta a borda e diminui o centro, várias essas espécies que viviam no centro, elas deixam de existir. Ou seja, elas morrem porque o ambiente que elas viviam acabou sendo fragmentado, certo? Então não existe mais essa área central longe da borda. Então muitas dessas espécies elas tendem a desaparecer, certo? E as espécies também que vivem em área de borda, elas também vão ficar cada vez mais expostas, né? Então esse processo de fragmentação ele pode acontecer num desflorestamento para a construção, por exemplo, de rodovias, para a construção de áreas de agricultivo, para construção de áreas de pecuária, para aumento de cidades, certo? Então esse processo desordenado ele pode ocasionar esses probleminhas aí de perda de hábitat, certo? Ou seja, os organismos que viviam no centro não existem mais, porque você aumentou as bordas das áreas florestais, e o aumento das bordas florestais elas diminui o tamanho dessas regiões de mata fechada central. Tem algumas medidas que podem diminuir os efeitos da fragmentação de hábitat, que é, por exemplo, a construção de corredores ecológicos, ou seja, você conectar com áreas de floresta esses fragmentos que estão dispersos. Mas a questão da construção desses corredores ecológicos, ele não é uma solução, por exemplo, para a questão da diminuição das áreas centrais das matas, né? Ali você perde. Mas os corredores ecológicos eles são interessantes porque eles vão fazer com que os animais que vivem nesses fragmentos desconectados, eles tenham corredores onde eles possam transitar de um ambiente para o outro, e assim eles podem se reproduzir e aumentar a variabilidade genética, certo? Essa partezinha espero que vocês tenham entendido. Então aqui, trazer um esqueminha aqui, fragmentar hábitat é perder biodiversidade, né? Então você tem lá o efeito de borda, vocês vejam lá o distanciamento do centro à borda, então vai ter aqueles animais que vivem nesse centro, certo? Então veja que eles têm um distanciamento maior, e aí quando você fragmenta esse ambiente, se você divide ele em porções menores, você diminui a distância do centro para a borda, e aí você aumenta esse efeito de borda, e esses animais que viviam no centro dessas regiões, que estavam mais distantes da borda, eles vão acabar sofrendo. Então aqui a gente tem outro esqueminha aqui para facilitar o entendimento de vocês sobre o que significa fragmentar hábitat e consequentemente perder biodiversidade, ou seja, perder diversidade de espécies. Aqui a gente tem outro probleminha que pode acontecer com o desmatamento, mas no caso aqui com o desmatamento do que a gente chama das matas ciliares. O que são as matas ciliares? São as regiões de mata que ficam
nas margens dos rios, na margem dos corpos d'água. Então o que pode acontecer? As raízes dessas plantas que vivem nas margens desses rios, elas conseguem segurar a terra, ou seja, elas funcionam como se as raízes fossem uma mão, e essa mão ela segura a terra e prende o solo. E aí ele impede que o solo ele se solte das margens e ele caia dentro do rio, certo? Então essas plantas que ficam nas margens dos rios, elas são importantes por isso. Elas são chamadas de matas ciliares e elas impedem, ou seja, elas seguram a terra e impedem que esse solo ele desça no rio. O que acontece? Quando você desmata as matas ciliares, ou seja, essas regiões dessas plantas que ficam nas margens dos rios, o que acontece? Como você não vai ter mais essas plantas para segurar o solo das margens dos rios, então quando você tirou elas, o que vai acontecer? Esse solo ele vai tender a se soltar e cair dentro do rio, certo? Então este processo a gente chama de processo de assoreamento, certo? Então quando vai chovendo, a água da chuva, o vento, ele vai empurrando esse solo que não está mais fixado pelas raízes das plantas para dentro dos rios. Então ele vai soterrando o rio, então ele vai fazendo o rio ficar cada vez mais raso e em alguns casos vai ter tanta areia que aquele rio ele vai ficar completamente soterrado, ou seja, ele vai bloquear o caminho do rio e ele vai interferir numa série de fatores biológicos, ou seja, da diversidade da vida. Uma série de organismos podem morrer por isso, que você vai diminuir a profundidade do rio, até às vezes até bloquear ele completamente. Então você primeiro vai matar aqueles organismos que vivem nas regiões mais profundas do rio e depois você vai interferir completamente na cadeia produtiva desse sistema. E ele também é um dano também porque as pessoas também utilizam, ou seja, os rios utilizam a água doce para a nossa vida, para alimentar animais, no processo de produção de animais, para irrigação das nossas plantações, para a produção dos nossos alimentos. Então se a gente faz esse processo aí de desmatamento de matas ciliares, a gente acaba ocasionando um processo de assoreamento e um processo de morte até dos próprios rios. Outra coisinha que é importante, muito importante ligar nas florestas, e aí eu vou dar o exemplo da floresta amazônica, é o que a gente chama dos rios aéreos ou rios voadores. Então o que acontece aqui especificamente no Brasil? Então o calor na região equatorial, ela vai fazer o que? A evaporação da água do mar, certo? Então a água do mar vai evaporando naqueles processos naturais que se já criaram no sexto ano do ciclo da água. E acontece, os ventos, sigam lá setinha lá, vocês estão vendo lá, calor equatorial, evaporação do oceano. Então os ventos dessa região, elas vão levar esse vapor de água, essas nuvens que vão se formar, lá para a região norte do Brasil, para a região amazônica. E aí o que acontece? Essas nuvens dois lá, elas vão trocando umidade para a floresta, ou seja, a floresta, lembra daquele processo de transpiração, ou seja, a floresta ela vai, para manter a temperatura do corpo dela, as plantas elas vão liberando água na forma de vapor, certo? Essa água ela sobe para as camadas mais altas da atmosfera e vão sendo levadas junto com o vento. Então aí a gente vai ter uma mistura entre a água que evapora do oceano, mais uma grande quantidade, um volume gigantesco de água que é produzido no processo de evaporação da floresta amazônica. E aí a tendência que tinha era que essa grande quantidade de umidade, ou seja, essa grande quantidade de vapor de água, ela fosse lançada lá para a região oeste da América do Sul, né, lá para as regiões de Chile, Equador, por aí vai. Mas o que acontece? Quando essa grande massa de umidade está sendo deslocada pelo vento, ela acaba chegando nos Andes, certo? E aí o que acontece? Quando ela atinge os Andes, ela se bate na Cordilheira dos Andes, que é aquela cordilheira de montanha muito grande, e acaba desviando para a região sul do Brasil. Então quando ela atinge lá as baixas temperaturas dos Andes, ela desvia a sua rota e começa a se formar o que chama de cabeceira de chuvas do Amazonas. Então essa chuva ela desce e vai para a região sul e sudeste do Brasil. Então boa parte da umidade, ou seja, boa parte das chuvas que abastece os reservatórios de água no sul e sudeste, que serve para molhar lá as plantações, né, agricultivo que tem lá, e serve para abastecer os rios daquelas regiões. Boa parte dessa água, a grande maioria dessa água, ela vem do processo de transpiração da Amazônia e do processo de vaporização ou de evaporação lá das regiões dos mares lá no norte do país. Ou seja, então por isso que eles chamam de rio voador, ou seja, porque é uma quantidade gigantesca de água que vão se deslocando para a região sul do Brasil. E acaba que esses rios aéreos ou rios voadores eles vêm perdendo a sua intensidade
devido ao processo de desmatamento. Então, quanto mais você desmata a floresta amazônica, menos árvores vão ter lá, consequentemente, menor vai ser o processo de transpiração, ou seja, de liberação de água na forma de vapor, e, consequentemente, você vai ter uma menor quantidade de chuvas no sul do país. Então, você vai ter um desabastecimento de água lá. Esse é o fenômeno que chama de rios voadores, ou seja, os rios que eles não correm no solo, eles correm na atmosfera, e eles estão extremamente ligados a presença das florestas, e principalmente a presença da floresta amazônica, certo? Outro impacto que está também associado às florestas é o impacto das queimadas, né? As queimadas elas podem acontecer por fatores naturais. Então, o processo de aquecimento, um raio que atinge uma floresta, ela pode iniciar esses processos de queimadas naturais, né, que elas podem ser de grande ou de menor escala, mas como eu tinha dito, quando as queimadas, quando os impactos são naturais, a capacidade de resiliência, ou seja, a capacidade de restauração do ambiente é mais rápida, é mais eficiente. O problema é quando a gente tem, por exemplo, queimadas criminosas causadas pelo ser humano para destruir aquelas áreas de floresta e avançar ilegalmente as suas faixas de território, né? Ou pode acontecer também no processo de queimadas controladas de áreas de agricultura. Então, por exemplo, da cana-de-açúcar, então ele se queima e facilita na hora de limpar aquela área para um novo plantio. Agora o problema é que tem que muitas dessas queimadas controladas, algumas vezes elas perdem esse controle e acabam atingindo áreas naturais e vão ocasionar problemas iguais ou até piores do que os que a gente já viu no desmatamento, né? Como a queimada ela vai destruir as plantas, então de uma forma indireta ela vai estar também desmatando, né? Ela vai estar retirando aquela área natural, certo? Então esse é outro impactozinho. Então outro impacto natural que pode acontecer, e aí pode ser natural ou antrópico, é que a gente está vendo esse esqueminha aqui, que a gente chama dos processos de erosão ou dos processos de intemperismo. O que esses processos de erosão podem acontecer? Naturalmente, por ação de fatores e fenômenos naturais, a gente pode ter o desgaste do solo, ou seja, a modificação do solo, né? Então, dependendo do tipo de erosão que a gente vai ter, a gente primeiro pode classificar ela como natural ou antrópica. Então, antrópica é quando a gente tem um problema de erosão do solo, ou seja, desgaste de modificação do solo a partir da influência do ser humano, ou seja, da ação humana, e os naturais que acontecem por fenômenos naturais. Então a gente tem aqui um pouco do caso de cada um. Então, por exemplo, as erosões que a gente chama de fluviais são as erosões ou modificações do solo que ocorrem por ação das correntes dos rios. Ou seja, à medida que os rios eles vão passando, eles vão correndo nos seus córregos, né? Eles vão alterando o solo ao seu redor. Então, toda vez que o solo se modifica por ação das correntes dos rios, a gente diz que é uma erosão do tipo fluvial. Já a erosão do tipo pluvial, que vocês podem ver no esqueminha, elas acontecem pela ação das chuvas. Então, à medida que a chuva, a água vai atingir o solo, ela vai se filtrando, se ela vai entrando no solo, ela pode ir modificando o solo e fazer com que o solo vá se degradando com o tempo ou vá até se modificando, certo? As erosões naturais elas podem acontecer de forma mais lenta e gradual. Outro tipo que a gente tem ali é a erosão do tipo eólica. Eólica significa dizer que ela é uma erosão causada pelo vento. Então o vento ele vai fazendo com que o solo vá se modificando, ele vai passando e vai alterando a modificação a estrutura do solo, né? Isso é bem mais fácil de ver, principalmente nos fenômenos de dunas, né? Então às vezes as dunas elas vão alterando de lugar na paisagem, porque o vento ele vai fazer com que a areia vá sendo arrastada de um lugar para o outro. Outro tipo de erosão natural é a erosão marinha, ou seja, que vai ser ocasionada pelas forças da água dos mares e oceanos, da água salgada, né? Então, à medida que o mar avança, ou seja, a maré sobe, a maré diminui, ele vai alterando o solo, suas propriedades, suas características. Outra erosão natural é a erosão glacial, ou seja, a partir do gelo. Então, quando a partir do degelo de regiões que tem presença do gelo, né? As regiões glaciais, nesse processo de congelamento e descongelamento da água, nesse processo de mudança de estado físico da água, ele pode ir junto, levando a alterações
do solo dessas regiões. E as antrópicas são inúmeras. Então, por exemplo, quando eu citei lá o caso do assoreamento dos rios, é um tipo de erosão que ela é causada pela ação do ser humano. Então você retira as faixas, as matas ciliares que prendiam o solo, então a retirada dessas matas ciliares faz com que o solo se modifique, e aí diretamente pela ação do vento ou da chuva faz com que esse solo se desloque para o leito dos rios. Também tem casos de erosão antrópica quando a gente também retira as matas, que tem nesse esqueminha aí, as matas das regiões íngremes, né, de morros e montanhas íngremes, às vezes ou para a construção de casas desordenadas ou para a construção de uma estrada, rodovia, alguma coisa assim. E aí o que acontece, como essas áreas ficam desprotegidas, sem as raízes das plantas para fixar esse solo, ele pode ser ele se soltar, erodir, ou seja, ele se danificar, se alterar, e pode causar uma série de problemas, né? A gente tem visto todo o começo do ano, principalmente nas regiões litorâneas lá do Rio de Janeiro e de São Paulo, os casos de desmoronamentos, né, de encostas, e o que acaba levando à destruição de residências de várias pessoas que não têm onde viver, por isso que constroem as casas nesses locais, e infelizmente acaba acontecendo também uma série de mortes, ou seja, muitas pessoas são vitimadas nesse processo. Então aí a gente viu um pouco dos outros impactos que afetam o solo, certo? Então vemos vários deles. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam ou tiveram alguma dúvida, mande suas dúvidas. Ao final aqui do vídeo, como sempre, vai estar lá o cardzinho com as formas como vocês podem tirar suas dúvidas. Responda os exercícios que estão sendo colocados na plataforma. E na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre os impactos que podem ocorrer e atingir ambientes aquáticos. Fique bem, lave as mãos, respeite a quarentena. Só saiam para o necessário, e um abraço.